Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aí ao nosso módulo de licitações e contratos administrativos, para ajudar você no seu estudo para o cargo de analista, né, do Ministério Público de São Paulo, e também aprofundar um pouco os conhecimentos nesse tema que eu acho bastante interessante. Nós estamos, né, já na nossa quarta aula sobre o tema, né, sobre um pouquinho, para estudar um pouquinho o sistema de licitação e contrato administrativo brasileiro. E na nossa primeira aula, nós vimos um pouquinho de por que a administração precisa licitar. Né? O que a gente tem no nosso ordenamento jurídico? O que justifica essa necessidade de passar por toda essa burocracia, esse trâmite, né, de contratação, esses procedimentos? No segundo momento, né, na segunda aula, a gente passou a ver a coisa um pouquinho mais concreta, né, o que vem ser a famosa Lei 866 e quais são os principais pontos dela, e avançamos nesse estudo até a aula 3. É claro que, como eu disse para vocês, a sugestão é sempre a leitura da lei seca, principalmente para uma prova objetiva, né? Porque é uma lei procedimental, né? Uma lei que traz ritos, então tem bastante detalhamento de como as coisas devem funcionar. A exemplo, por exemplo, do que acontece com o Código de Processo Civil, né? Uma lei bastante detalhada. Então, é importante que vocês vejam a lei seca. Aqui eu estou passando para vocês os principais pontos, chamando a atenção de conceitos que precisam ser conhecidos, tá? Mais uma vez, me coloco à disposição para que vocês contatem o pessoal do curso e que, se precisarem tirar dúvidas, se precisarem conversar sobre o tema, eu estou super à disposição de vocês. Mais do que isso, eu queria continuar esse estudo trazendo a reflexão a importância, mais uma vez, da 8666, né? A gente tem sempre muitas críticas à nossa legislação, mas é muito importante a gente ter em mente que a 866, ela, por muito tempo, né, enfim, e deve estar se findando, né, a sua vigência aí nos próximos anos, por muito tempo, ela é uma lei completamente aplicável, ela é uma lei que tem bastante coisa boa, tanto é que a nova lei não traz coisas muito inovadoras, como eu já pontuei nas outras aulas. Então, não esqueçam de trabalhar em cima dela, de entender a lógica dela, de entender de onde ela veio, qual foi o momento em que ela foi promulgada, e a importância de ser exaustiva em relação a esses pontos, porque nós estamos tratando da coisa pública, da concretização do interesse público, e isso é o maior interesse de todos, né? Bom, como eu disse, a gente tem diversas leis, né, esparsas que tratam da licitação do contrato administrativo. Primeiramente, porque nós temos uma competência comum, né, entre os entes federados, então você vai ter, de fato, legislações de diferentes competências, mas no âmbito federal, né, com a pretensão de ser uma lei nacional, ou que pelo menos traga algumas bases como sendo fundamentos nacionais para os outros entes federados, a gente tem também, além da 8666, a Lei 10.520, que é um pouquinho do que a gente vai tratar agora. É uma lei que não é extensa, mas porque ela traz exatamente uma nova modalidade de licitação, que é a modalidade do pregão. E por que foi necessário, né, assim, trazer o pregão? Porque, por mais que você tenha lá 5 modalidades de licitação que, de alguma forma, se adequam a cada tipo a cada tipo de objeto que você está sendo licitado. Então, leva-se em consideração o vulto econômico daquilo que está sendo contratado, leva-se em consideração se é algo puramente intelectual ou não, leva-se em consideração se é uma necessidade de alienação. Ainda assim, entendeu-se que existem situações dentro da administração pública que justificam ainda um procedimento um pouquinho até mais célere e menos burocrático, que é o que o pregão veio fazer. Assim como a lei 8666, uma lei federal, né? Mas é válida para todos os entes federativos, né? Então ela se aplica a todos os entes federativos, sendo opcional o uso do pregão, porque você pode usar as modalidades, nos casos que cabe pregão, você poderia utilizar as modalidades da Lei 8.666,
Só que no caso da esfera federal, existe um decreto que obriga a utilização do pregão nos casos em que ele é cabível, que entende-se pela eficiência da administração pública nesses casos, tá? Obviamente, o decreto federal não pode obrigar outros entes federativos, mas isso poderia se repetir nos outros entes, né? Por decretos expedidos por cada um deles. E a única coisa que virou uma opção, né, para a administração pública no âmbito federal é se vai ser ou não por meio eletrônico, tá? Então, você tem a obrigatoriedade do uso no âmbito federal, você pode ter essa obrigatoriedade nos outros entes, desde que dietados atos normativos nesse sentido, de competência de cada um daqueles entes, e, mais do que isso, você tem a possibilidade de utilização da via eletrônica para esse pregão, tá? E para que serve, então, um pregão? Por que eu criei um pregão, né? Qual que é a situação que justificou a existência de um pregão, de uma nova modalidade que não tivesse, de alguma forma, coberta o suficiente pela 8666? O que justificou foi a percepção de que determinados bens, quando comprados pela administração pública, eles demandam, dada a sua natureza, um procedimento muito menos burocrático, porque são bens de prateleira. Então, são bens que você encontra, entre aspas, com alguma facilidade no mercado. São bens e serviços comuns. Então, não se justificava toda aquela burocracia, todo aquele procedimento que, apesar de você diminuir a rigidez, né, diminuindo o vulto econômico daquilo que você estava comprando, ainda assim, continuava-se muito rígido para você comprar um lote de papel higiênico, para você comprar um lote de caneta, para você comprar, enfim, uma série de coisas que são muito mais simples e demandam muito menos rigidez na sua compra. Obviamente, você precisa de um procedimento. E é isso que o pregão vem trazer. É este procedimento, mas um procedimento que leva em consideração não a questão valorativa, mas a questão qualitativa do bem, as características. É um bem ou um serviço de uso comum? Não me interessa se eu vou gastar bastante. Fato é que eu tenho uma abundância no mercado, ele é facilmente encontrado, então eu vou ter muita concorrência. E eu consigo fazer um procedimento mais simplificado, dado que muitas vezes são bens e serviços de natureza de meio, né? Você não está contratando o fim daquele. Então, o que se contrata por meio de pregão? Você contrata, por exemplo, serviços de limpeza. Aqueles terceirizados que fazem a limpeza da repartição, eles são contratados por meio de pregão. Você compra remédios para serem fornecidos pelo SUS, através de um registro de preço. Então, você faz um pregão, que faz um registro de preço para a duração de 1 ano, e aí você vai a cada tempo só fazendo a ordem de serviço. Né? Então, você registra o preço lá atrás, daquele preço fica válido durante o tempo em que a ata de registro de preço estiver válida, tá? Então, você deixou de necessariamente utilizar a concorrência e passou a usar o pregão também para o registro de preço. Você usa também para compra de bens de serviço de uso comum para as repartições, como eu disse, canetas, lápis, impressoras, material de escritório em geral, papel higiênico, questões de higiene do ambiente, produtos de limpeza. Então, assim, são coisas que, como vocês podem ver, você encontra. Mas, poxa, então, um item muito caro poderia ser comprado por meio de pregão? Poderia, não é o valor. Existe até um parecer, acho que é do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, está naquele livrinho dele de pareceres, que ele fala que ele deu um parecer para uma compra de helicópteros pela administração pública, dizendo que poderia ser feita por pregão, porque não é um bem específico, não é um bem que demande, que sai da ideia de bem de prateleira. Você tem vários no mercado, você tem várias empresas que revendem, você não precisa de uma marca, então você tem, por exemplo, automóveis. Você pode fazer a compra por pregão. Por quê? Porque você tem várias revendas. Você não precisa comprar da Volkswagen, né, a fábrica. Você pode comprar de uma série de revendedores da Volkswagen
enfim, tô falando Volkswagen porque foi a marca que me veio à cabeça, mas o tipo de carro que você necessita, você tem vários no mercado que podem atender. E se você precisar de um mercado uma marca específica por razões que são determinantes para essa sua compra, obviamente você pode, inclusive, determinar, olha, precisa ser Gol branco. Nem sei se vende mais Gol, mas supondo. Precisa ser Gol branco. Então você tem várias empresas que podem vender Gol branco para você, né? Não precisa ser só a fábrica. Então várias revendedoras podem participar, tá? O mesmo acontece com impressoras. O que pode acontecer lá na frente, eventualmente numa questão de marca, é você ter uma impressora ou você ter uns carros já comprados na garagem e a contratação do serviço de mecânica ou, enfim, do serviço de manutenção do carro precise ser de alguma forma direcionado para aquela marca, porque senão você acaba perdendo o dinheiro gasto com aquilo, né? Então, vou comprar tinta para impressora. Aí você precisa direcionar a marca, porque infelizmente você não pode usar qualquer qualquer tinta em qualquer impressora, né? Você tem algumas limitações. Mas, de alguma forma, o pregão veio para isso. Ele tem um tempo muito menos, como se diz, alongado entre a publicação do edital e, efetivamente, a abertura das propostas e traz a grande novidade, que hoje já não é mais uma novidade, mas traz a grande novidade da inversão de fases. Então, ele, de alguma forma, traz não só uma modalidade que tem uma questão qualitativa envolvida, né? Ou seja, uma questão que leva em consideração a natureza do objeto que está sendo listado, ou do serviço que está sendo listado, mas também leva em consideração a celeridade que isso precisa. Porque é tão simples, são coisas tão comuns, que não preciso que fique ali muito tempo maturando, dando muito tempo para muita coisa. Então, eu trago a inversão de fase. O que isso significa? Significa que você publica o edital, você tem 8 dias para apresentar a sua proposta. E aí, a primeira coisa é a briga de lances de proposta. Então, você estabelece lá, vai dar, se for eletrônico, por exemplo, como funciona? Você estabelece um lance mínimo ou preços máximos. E aí tem os descontos. Aí cada um dá o seu lance. E aí você abre, né? Cada um dá o seu valor inicial, pode ser o valor máximo, por exemplo. E aí você estabelece um intervalo mínimo financeiro, né, de valor ativo entre um lance e outro, e geralmente que esse lance ele precisa ser menor do que o anterior, né, do que a pessoa anterior deu. Então, Marcela dá 100, vocês dão 100, e eu sempre ganho, tá, nas licitações que eu dou exemplo. Então, Marcela dá 100, vocês dão 100, que é o valor máximo que eles puseram lá que vai pagar. E aí a gente vai começar a disputar no lance. Ele diz que tem que ter pelo menos R$1 de diferença. Tá? A Marcela dá 99, vocês têm que dar 98. Por quê? Porque eu estabeleço que o seu lance precisa ser menor do que o meu anterior. Então, eu também não vou poder dar 98, vou ter que dar 97. Obviamente, eu posso pular 10 casas e falar 85. E você fala, bom, 85 para mim não é exequível, eu não vou fazer. E aí, eu sou a vencedora. Só então, quando eu sou declarada vencedora, eles vão olhar minha documentação. Então, todo aquele procedimento de habilitação, depois julgamento das propostas, então, habilita, decisão de habilitação, recurso, propostas, decisão das propostas, né, classificação, recurso. Tudo isso vai diminuir, porque eu vou abrir as propostas, dar lance, fechou, beleza, é exequível, ok, vamos seguir com a Marcela, claramente porque a Marcela sempre ganha. Eu vou apresentar minha documentação. Eles vão pedir só a minha documentação. Eles podem suspender aquela sessão de leilão, né? Aquela sessão do pregão. Suspende, olha toda a minha documentação, me declara vencedora e já homologa o objeto para mim. Desta decisão é que caberá recurso. 5 dias úteis. Tá? Então, eu tenho só uma fase recursal. Eu olho a documentação de uma pessoa só. E isso veio como uma novidade no momento em que você tinha uma burocracia muito grande e as legislações dos estados e de alguns municípios estavam sendo editadas, né? As leis gerais de licitação e contrato administrativo estavam sendo editadas naquele momento, ou, enfim, foram de alguma forma alteradas, justamente para prever. É o caso, por exemplo, de São Paulo. São Paulo prevê a inversão de fases, porque se entendeu que é muito mais eficiente eu olhar a documentação só do vencedor.
Se por acaso a documentação do vencedor não estiver correta, vai-se para o segundo lugar, né? Ah, mas Marcela, você deu 85, eu falei que não cobria. Você ainda pode dar menos? Sim. O pregoeiro pode chegar para mim e falar, Marcela, você faz menos, vai, 83? E aí eu posso aceitar ou não essa diminuição, tá? Se eventualmente tiver que chamar o segundo lugar, ele também pode negociar novamente com o segundo lugar. Inclusive pedir que faça o preço do primeiro, tá? O que é muito importante também a gente ter em mente aqui em relação ao pregão? Foi necessário, né, criar-se ou estudar-se formas de você não, dentro da forma eletrônica, de você inibir a utilização de robôs, por exemplo. Porque você ficava fazendo assim, você colocava um robozinho lá, um sistema, que alguém dava um lance, 2 segundos depois ele dava um lance, você estava sempre na frente. Então, você tem ali mecanismos tecnológicos, né? Ou seja, obrigou a administração pública a desenvolver mecanismos tecnológicos para evitar esse tipo de coisa, ainda mais no caso do federal, que existia expressamente uma preferência pela utilização na forma eletrônica, tá bom? Outra diferença é que, dada a agilidade, enfim, a necessidade de uma coisa mais célere e menos burocrática, você não tem uma comissão de licitação, você tem um pregoeiro, é a figura de um servidor público só. Geralmente você tem um pregoeiro para aquela repartição, né? E, aliás, muitos perderam o emprego com a edição da lei das estatais, né? Que modificou ali o procedimento da forma de contratação. Então, algumas estatais que tinham os seus pregoeiros, enfim, deixaram de ter. Mas, fato é que tudo perfeito, pregão funciona, que é uma beleza para esse fim. Houve uma discussão sobre o cabimento ou não do pregão para fins de serviço de engenharia. Existem vários entendimentos de que é possível, a depender, enfim, se o serviço pode ser considerado comum, apesar de ser predominantemente intelectual, mas há entendimento de que pode sim, a depender do caso, tá bom? Esse é o pregão. E aí, a outra novidade, não é tão recente também, mas, enfim, a outra novidade dentro do nosso microsistema de licitações e contratos administrativos é o RDC, que é o regime diferenciado de contratação. O regime diferenciado de contratação, ele foi criado para um momento muito específico brasileiro, né? Naquele momento do parque, das obras do parque, enfim, da previsão de ter uma Olimpíada, de ter uma Copa do Mundo, a gente precisava de um regime que o pregão não se aplicava, eu precisava contratar obra, eu precisava contratar, enfim, séries de serviços que não poderiam ser considerados bens e serviços de uso comum, só que eu precisava de celeridade na contratação. Então, criou-se um sistema paralelo, entre aspas, né, aplicável inicialmente a algumas coisas, então era o SUS, era o PAC, algumas questões de engenharia do SUS, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. E aí, e obras de infraestrutura ali no entorno da Copa do Mundo. Aí eles viram que, pô, foi maneiro aí o que a gente fez, né? Então, a lei foi sendo alterada para incluir no seu objeto uma série de outras coisas. Então, por exemplo, ações no âmbito da segurança pública, obras civis de engenharia no âmbito do atendimento socioeducativo e de estabelecimentos penais. Então, para as prisões e para as FEBEM, que não é mais FEBEM, enfim, Casa do Menor, talvez, locações de bens imóveis, questões de inovação. Então, foi se ampliando bastante o objeto, porque viu-se que com o RDC ganhava-se muito tempo, ganhava-se eficiência na contratação. Não disse que a contratação era mais eficiente, mas você ganhava eficiência na hora de contratar, né? No procedimento de contratação. E por quê? Né? Vamos lá. Entende-se, né? E aí foi meus disclaimers anteriores, que a Lei 866 ela é muito engessada, que ela, enfim,
ela tinha problemas para contratação de determinadas coisas, ela não acompanhou o avanço de determinadas discussões no nosso âmbito e também não acompanhou o avanço de determinados tipos de contratação no nosso âmbito, assim, no nosso âmbito do nosso dia a dia, né, da forma como a gente contratava. De repente, apareceu um monte de questão tecnológica de inovação que a Lei 866 não, entendeu? Não chegava ali, não alcançava aqui. Pois bem, então é muito claro quando você lê a lei, lê nos objetivos dela, o que ela pretendia: incentivar essa questão de inovação, permitir formas de contratação que, de alguma forma, você desse para aquele licitante um pouco mais de liberdade no projeto, né? Então, você permitiu a criação de contratações integrais, né? Contratação na modalidade integrada, que, ou seja, ele faz desde o projeto básico até o final, porque a gente sabe que a 866 tinha um problema de projeto básico muito grande, que a administração pública às vezes não tem expertise para o projeto básico. O projeto básico, apesar de ser chamado de básico, ele contém diretrizes mínimas que você precisa para um projeto executivo bem executado. A gente tem muito problema de projeto. Existe uma briga infinita entre a administração pública e os seus contratados sobre se a responsabilidade é da execução ou se ela estava já no projeto inicial, né, daquela contratação. Então, reconheceu-se a ineficiência da administração em determinadas coisas e deu ao contratado a possibilidade de usar a eficiência do mercado privado para isso. Claramente, gente, não estou dizendo que ela é imune de críticas. Acho que tem bastante coisa interessante que também foi, de alguma forma, consolidado na 1433, né? A forma de contratação, enfim, algumas possibilidades de a inversão de fases, uma série de coisas que o RDC também já veio trazendo, outros critérios de julgamento que, enfim, eram mais coerentes, né, com a forma de trabalhar, do avanço da sociedade na forma de contratar. Porém, acabei de ver que estava pequenininho. Porém, o que é importante, né, a gente tem em mente? Que, apesar dos pesares, apesar do contexto em que foi criado por uma questão específica, a gente sabe que, enfim, a lei tem que ser geral, né, e abstrata, nesse caso era uma lei bastante específica, né, como a gente pode ver aqui no objeto, tinha uma especificidade bem grande, não era uma coisa assim de normas abstratas e gerais que poderiam ser de alguma forma consideradas nacionais, né? Você traz aqui, inclusive, obras de aeroportos em estados, em entes federativos específicos, e que as obras não necessariamente fossem federais. Claro que você tinha todo um programa como fala, de financiamento, né, da administração pública por meio do BNDES, por meio de bancos de incentivo, de fomento, para que a Copa, enfim, e os Jogos Olímpicos saíssem do papel, e saíram efetivamente, né? E aí também não está imune de críticas a forma como as coisas foram feitas. Mas o fato é que, do ponto de vista jurídico, você tinha ali uma crítica, enfim, à constitucionalidade dessa especificidade da lei, né? De qualquer forma, o fato é que já se entendia isso, e isso vem se concretizar com a 1473, que o RDC traria um regime novo, que provavelmente seria o regime que iria se perpetuar dentro da administração pública, justamente porque vinha consagrar algo que a gente não tinha muitos mecanismos dentro da 866, que é a questão da inovação tecnológica, principalmente. E também o reconhecimento dessa ineficiência da administração pública em relação às questões de projeto, tá? Então, quais foram as principais novidades, né? A gente vai ver que, assim, o regime de contratação especificamente, a não ser o regime de execução com a contratação integrada, muitas coisas são parecidas, mas consolidou, mais uma vez, o entendimento da eficiência dos novos critérios da inversão de fase, né? Porque, como eu falei, você acaba mostrando que você não precisa ver a documentação de todo mundo.
basta que você veja do vencedor. E se caso a dele estiver equivocada, então você economiza muito tempo. E não só tempo de olhar documentação, né? Mas um tempo de procedimento, porque no fim das contas você só precisa ter uma fase recursal. Né? Lembra que eu falei, na 8666, não custa rememorar, habilitação, decisão de habilitação, recurso. Julgamento de propostas, decisão de julgamento de propostas, recurso. Aqui não, aqui você faz propostas, viu quem ganhou, vê se o documento está certo, decisão única, fase recursal única. Então você economiza, né, pelo menos 5 dias úteis lá na frente, fora o tempo da decisão, fora o tempo de olhar os documentos, que você tinha que olhar de todos e não só de um. Então, acabou trazendo essa celeridade que naquele momento era necessária, tinha uma justificativa concreta para a necessidade daquela celeridade, precisava se contratar as obras para os jogos. E aí criou o regime também de contratação integrada, que é esse que veio prestigiar, né? Você contrata o engenheiro do projeto básico, a entrega, né, em operação, se é que existe algum tipo de operação daquilo que está sendo construído, se entrega em operação, e novos critérios de julgamento. Você também, a administração também buscou com essa lei, com base na ideia de eficiência, uma bela manifestação do meu filho canino de presente para vocês, Bartolomeu, sempre dando ar da graça, com a inclusão, com a ideia, né, de eficiência, que é, enfim, é bastante, é o carimbo, né, que essa lei traz, é bastante, assim, o cheiro que essa lei tem de eficiência, economia, enfim, traz também algumas possibilidades, algumas formas de padronização de editais, padronização da forma de condução da administração pública, de catálogos, para que a administração pública não perca mais tempo construindo coisas iguais novamente para situações similares, tá bom? Então, como eu disse, a gente deixou de ter aquele monte de... Você tem, obviamente, ainda o julgamento, você ainda tem a habilitação, mas você tem uma fase recursal única e um ato de encerramento que homologa e adjudica o objeto, né, e chama para contratação. Assim como no pregão, você tem uma possibilidade de, diferentemente do que acontece na 866, que você tem a possibilidade de lances, né? Então você entrega a sua proposta, abre uma possibilidade de lances entre as partes, depois esses lances fecha, pode haver uma negociação, mais uma vez, com o primeiro colocado. Fechou o valor? Ok. Fechado o valor, você vê a documentação só do primeiro colocado e habilitado, abre-se o prazo da fase recursal e depois o encerramento, se tudo der certo. Pode também ser feita por meio eletrônico. Então, assim, o mesmo sistema do pregão em que você vai lá, bota seu numerinho e fica lá, tal, é o mesmo sistema. Existem sites, né, Comprasnet, enfim, sites especializados da administração pública para que foram desenvolvidos, né, por conta do pregão e depois, mais para frente, por conta do RDC. E aí a criação de novos critérios de julgamento. Então, do ponto de vista da licitação, o que veio trazer de novo a lei do RDC? O menor preço ou o maior desconto, né? Isso já era, enfim, algo conhecido. A diferença é que aqui você tem um preço global, sempre, e aí o desconto vai com base nesse preço global, mas isso, enfim, é que você tinha a possibilidade na 8666 de preços unitários e de descontos em cima de preços unitários, mas viu-se que existia uma grande chance de jogo de planilha entre, né? Então você dá um preço em um e você diminui no outro, e aí quando você vê, você está ganhando em algum lugar, né? Então o Tribunal de Contas veio meio que acabar com isso, e essa referência de preço global para fins de desconto veio com essa pretensão. Técnica e preço, que é o que a gente já conhecia. Melhor técnica ou conteúdo artístico, que também é a ideia do melhor técnica, né, que a gente já conhece do 8666. A maior oferta de preço, geralmente para esses casos, quando se propõe, enfim, alguma questão de tarifária ou de taxa, então você tem um preço público a ser estabelecido, então é a maior oferta desse preço público, né, que a administração vai arrecadar, e o maior retorno econômico. Nestes casos, você tem
um conceito de contratação por eficiência. Então, você tem milestones, ou seja, você tem gatilhos dentro da contratação de que, se atingidos, você permite eficiência econômica naquela contratação e, portanto, você tem maior retorno para a administração pública, ou seja, você diminui os valores. Então, quanto mais eficiente para atingir aqueles gatilhos o contratado for, mais retorno econômico ele dá para a administração, porque ela deixa de gastar, tá? Essa é a ideia. Então, professora, muito bom, isso tudo está em vigor ainda? Tá, médio. Nós vamos ver que tem o regime de transição com a nova lei, e aí vai ser muito importante para a gente entender qual que é a diferença aqui, o que ficou, né, o que vai ficar, o que vingou, o que a gente viu que deu certo e foi consolidado na lei nova, tanto do pregão quanto do RDC, tá bom? Alguns trechos já foram, de alguma forma, incorporados pela lei, outros foram alterados ou melhorados, como eu já falei, a gente vai ver isso mais para frente. Mas essas são as diferenças, né? A lógica e a construção e a evolução da ideia de contratação pela administração pública. Tá bom, pessoal? Bom, a gente volta a falar na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre a lei nova e enfim, sobre mais alguns outros temas que a gente tem dentro do nosso microsistema de contratação administrativa. Muito obrigada. Olá, você acaba de assistir a uma das aulas, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos, para o concurso aí da Empresa Baiana de Água e Saneamento, cargo de assistente de saneamento, agente administrativo. E nesse vídeo, nessa parte agora do vídeo, eu quero mostrar para você como que funciona o nosso curso preparatório online aqui. E se você assistiu até esse presente momento, fica mais um pouquinho para você saber quais são as vantagens de adquirir o curso preparatório aqui do Vencendo Concursos, porque eu posso te garantir uma coisa, nós temos o melhor curso preparatório, melhor custo-benefício para você que quer ser aprovado nesse concurso. Então, visualiza aí comigo, olha só, curso de assistente de saneamento, agente administrativo, e as vantagens do curso, pessoal, são as seguintes. Primeiro, acesso imediato. Então, no momento que você adquire o curso preparatório, você já recebe no seu e-mail os dados de acesso, ok? Login e senha para você acessar a nossa plataforma exclusiva. Acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você terá também no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Além disso, material em PDF. É isso aí. Para quê? Para complementar os seus estudos, obviamente, e assim fica melhor. Mas eu sempre gosto de lembrar que o nosso foco aqui são aulas em vídeo. É assim que acreditamos que você tem melhor condição de ser aprovado num concurso. Não à toa, o Vencendo Concursos vem aprovando os primeiros colocados nos concursos públicos, porque nos tornamos especialistas em concursos municipais, estaduais, focados aí nessas áreas administrativas e, consequentemente, conseguimos aí entregar o melhor produto possível, tá certo? Você também vai participar de um grupo no WhatsApp para receber notificações, atualizações do curso, ok? Beleza? Além disso, olha só mais novidades aí para vocês, pessoal. Bônus, você vai receber também, vai estar na plataforma Caderno de Questões, são cadernos aí por matéria, separadas aí por matéria e por assunto. São milhares de questões aí para você treinar e ficar craque em cada uma dessas matérias e, consequentemente, ser aprovado nesse concurso. Pois sabemos que não basta ter só a parte teórica e também até mesmo questões comentadas pelos professores. É preciso que você treine, é preciso que você exercite. Então, por isso que nós fazemos esse caderno de questões para vocês. Simulados. Vamos aplicar 2 simulados. O primeiro simulado vai acontecer no mês de setembro e o segundo no mês de outubro, tá bom? Por quê? Vamos, claro, dar um tempo aí para você, evidentemente, estudar as matérias e depois você vai participar desses simulados para avaliar o seu desempenho, ok? Redações corrigidas. Você bem deve saber que esse concurso exige do candidato uma redação.
Então, nada melhor do que você ter uma redação corrigida pelos nossos professores da matéria, né? Evidentemente, para que você possa saber os seus erros, onde você precisa melhorar. Tudo bem? Essas redações corrigidas são individuais. Então, o que vai acontecer? A professora vai encaminhar o tema e você vai elaborar a sua redação, vai encaminhar para a professora e aí, consequentemente, ela vai corrigir e vai te enviar, informando onde você precisa melhorar. Olha só que fantástico! Sem contar aqui na nossa plataforma, no nosso curso preparatório, tem aulas sobre redações. Então, consequentemente, isso você vai tirar de letra. Inclusive, pessoal, eu quero aproveitar aqui rapidamente e mostrar como que é por dentro, né, o curso preparatório para você que ainda, claro, não conhece. Olha só. Quando você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso, certo? Login e senha, como eu falei. Aí, o que vai acontecer? Você vai entrar aqui na plataforma e vai estar disponível todos os módulos, ok? Eu vou entrar aqui, ó, na matéria, vamos pegar uma matéria qualquer aqui, ó, Administração Geral, que faz parte de conhecimentos específicos. Você vai clicar na matéria, aí que vão aparecer todas as aulas. Vou clicar aqui na primeira aula, certo? E vou dar o play e a aula vai iniciar. Não tem muito segredo, não. Abaixo da aula, você sempre tem que verificar se tem algum material em PDF, tá? Um anexo. É o caso dessa aula aqui. Na verdade, não só dessa aula, mas das próximas também. Então, você vai clicar e vai fazer o download desse material. Mas é sempre bom verificar abaixo de cada aula se não tem algum material disponível para você, tá? Você está vendo que aqui está marcada a aula como assistida? É importante você marcar a aula como assistida para que a próxima seja liberada. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, a aula 3, ela não está assistida. Então, eu vou marcar como assistida e aí libera a aula 4 e assim por diante. Isso acontece para todos os módulos. Então, repare que é muito simples utilizar a plataforma e aqui, obviamente, você percebe que estão os assuntos, né, separados para ficar, obviamente, mais fácil para você. Aqui também, olha só, gente, que top. Ainda tem questões, aulas em vídeo de questões comentadas da banca AOCP, a banca do seu edital aí, do seu concurso. Então, você vai clicar e vai, obviamente, clicar na aula para assistir. Tudo bem? Beleza? É isso. Show de bola. Espero que você tenha entendido aí o funcionamento da plataforma. E olha só, nós estamos fazendo um lançamento, hein, do curso preparatório. Olha esse valor, gente. Valor de lançamento de R$ 597 por apenas R$ 197. É isso mesmo. Apenas R$ 197 ou 12 vezes R$ 19,65 para você ter o melhor curso preparatório do Brasil para o concurso da Embasa. O que você tem que fazer? Clica no link abaixo do vídeo, ó, abaixo aí do vídeo, vai ter uma descrição, né? Descrição do vídeo, vai ter o link. Ou na barra de comentários também. Você vai encontrar o link, você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado para a página do curso. Ok, lá você vai encontrar mais informações, vai ter um botão amarelo lá. Você vai clicar nesse botão amarelo, preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e começar imediatamente a estudar aqui no Vencendo Concursos. Beleza? Então não perca tempo, já faz a sua matrícula, já começa o seu estudo para você garantir aí a sua aprovação. Ó, vou ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato na central de atendimento pelo WhatsApp, só chamar a gente no WhatsApp, dar um toque. Ou então lá na página do curso eu tenho um chat também, caso você queira falar conosco. Grande abraço, a gente se vê dentro da plataforma. Ó, clica aí no link, já faz a sua matrícula, já começa a estudar. Valeu, tchau, tchau.